Boa tarde a todos. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão do dia 23 de julho de 2019 da Egrégia Quinta Turma do Colégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, rogando pela proteção de Deus, cumprimentando em primeiro lugar os meus pares, a ilustre representante do Ministério Público, os senhores e senhoras advogadas presentes, os estagiários e estudantes de direito que acaso estejam presentes, esperando que eles consigam observar o máximo a nossa sessão, e também cumprimentando os nossos sempre diletos e queridos funcionários, sempre diligentes, prontos para nos atender nos nossos reclamos. Em primeiro lugar, gostaria de congratular com a doutora Maria Estela Álvares, que fez aniversário recentemente, no dia 19, salvo engano, e também fazendo aniversário hoje o nosso colega aposentado, o último ministro do Trabalho do Brasil, doutor Caio Luiz Vieira de Mello, que faz aniversário hoje. É verdade, eu já cumprimentei então, no Facebook. Mandar as nossas congratulações, os nossos votos de muita felicidade, e pedindo que seja oficiado aos nobres desembargadores, os cumprimentando, com a adesão do Ministério Público, dos colegas presentes e do doutor Edson, que tem a palavra. Pois não, obrigado. Senhor presidente, nós queremos também estender nossos cumprimentos à desembargadora doutora Maistela e o Caio Vieira de Mello pelo aniversário de ambos. Mas, se nos permite também, senhora presidente, nós gostaríamos de registrar um voto de pêsames à doutora Railda e, via de consequência, ao doutor Zé Murilo, pelo falecimento do irmão da doutora Railda, o Josimar Rodrigues Soares de Mello, ocorrido sábado. Então, em nosso nome pessoal, das advogadas e advogados presentes, nós queremos registrar o nosso voto de pêsames. E com os nossos votos também, com a adesão de todos, inclusive do representante do Ministério Público. Muito obrigado, doutor Edson, pela lembrança. Com licença. Pois não. Nós vamos agora informar os processos que estão sendo sobrestados em razão das decisões do Supremo e do TST. Em primeiro lugar, o ROR, recurso sumaríssimo 0010.334-23 de 2009. Esse processo está sendo sobrestado. Só tem esse? Só não, tem mais. Ah, sim. É o RO 0010.779-88 de 2017, da sala do doutor Manuel Barbosa, não é? Sim. E também o RO 0012.120-81 de 2016, pelo mesmo motivo. Então, dessa forma, esses processos estão sendo retirados de pauta, guardando decisão ou do Supremo ou do TST, em cada caso é um caso diferente. Vamos chamar agora os processos com sustentação à distância. A senhora secretária para o pregão desses processos. Perdão, antes disso, gostaria de colocar em votação a ata da sessão próxima passada. Estando todos de acordo, considero a mesma aprovada. Nós íamos chamar Varginha, me parece que não conseguiu conexão. Vai ser Juiz de Fora? Tá. Então, Varginha e Uberlândia estão conectados em outros lugares. Nós vamos agora... Juiz de Fora. Juiz de Fora. Na sala do doutor Manuel Barbosa. Também, né? o 27. Só para fazer isso aqui. Doutor Manuel Então, sustentação oral à distância do foro de Juiz de Fora, na sala de 14.3, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. O processo é o 27 da pauta, que é o 10.901-80-2018. Recorrente José Geraldo da Silveira e recorrido Sal Doce Limitado.
Está escrito para sustentação oral o advogado Thales José Fernandes de Castro pela reclamada. Justa causa. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Vossa Excelência está me ouvindo? Excelência. Perfeitamente, Excelência, está ótimo. Doutor, eu vou pedir ao relator que lê a conclusão do voto para orientar Vossa Excelência na sustentação. Doutor Manuel Barbosa, por gentileza. Senhor presidente, eu conheço do recurso no mérito do provimento parcial para condenar a reclamada ao pagamento das repercussões das comissões em repouso remunerados, férias mais um terço, gratificações natalinas e FGTS mais 40%, apurando-se pela média descrita nos recibos salariais de D1SC 1097, incidindo correção monetária apenas a partir de fevereiro de 2015. Para os fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, declaro que as verbas objeto da condenação possuem natureza salarial, exceto reflexos em férias indenizadas mais um terço e FGTS mais 40%. Acresço à condenação R$10.000 com custos adicionais de R$200 pela reclamada. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental, doutor. Excelência, só a título de esclarecimento, porque picou o áudio na hora que o eminente relator leu uma conclusão do voto. Pois não. Ele deu provimento para reconhecer o pagamento de todas as comissões da petição inicial? Doutor Manuel Barbosa. Não, só reflexo das comissões pagas. Entendi. Vossa Excelência entendeu? Entendi, Excelência. Pois não. Vossa Excelência, então, tem a palavra pelo tempo regimental. Obrigado. Excelentíssimo presidente, demais desembargadores, é uma honra estar aqui presente, né, na sustentação oral à distância. É a primeira vez que eu faço aqui por Juiz de Fora. Eu prefiro ir pessoalmente em Belo Horizonte, mas hoje eram muitos compromissos. E eu queria dizer que, data máxima vênia, já houve a conclusão, né, do voto pelo doutor Manuel, excelentíssimo desembargador, mas a defesa da reclamada pede venha para discordar, inclusive, da conclusão esposada. Eu estou aqui com a ata da audiência de instrução e julgamento, são 4 laudas, e o doutor Tiago, que foi o juiz que presidiu com muito brilhantismo a audiência, conduziu de uma forma extremamente tranquila uma audiência de 2 horas e 10 minutos. Então, são 4 laudas que a gente não imagina as coisas que estão, né, por detrás das linhas, né? E foi uma audiência muito bem conduzida e, com todo o respeito, o reclamante não logrou êxito em fazer a comprovação de recebimento nem de pagamento de comissões. Os 3 olerites que foram juntados nos autos ficaram evidentemente caracterizados. Se tratou-se de um favor feito pelo gerente financeiro da empresa, o Aldrey, ao senhor Geraldo reclamante, sem o conhecimento do proprietário Daniel e demais funcionários. Com relação a esse detalhe, a testemunha ouvida pela empresa, o Maicon, a audiência é um organismo vivo, né? Todos nós sabemos disso. A gente entra na audiência, nunca sabemos o que vai acontecer. Mas, quanto mais o que pode ser perguntado e etc. Então, o Maicon, foi perguntado ao Maicon, e essa pergunta foi feita pelo MM Juiz, se o Aldrey, que é o gerente que assinou os olerites, né, dados ao reclamante, que são objeto da petição inicial, para hipotética comprovação das comissões. Olerites esses que o próprio MM Juiz sentenciante, doutor Tiago,
disse que é muito estranho olerites serem assinados pela empresa, né? Mas, como muito bem disse também a sentença, os olerites foram assinados para fins específicos com comprovação de renda perante o consórcio, que foi uma coisa isolada. Pois bem, o Maicon respondeu que Aldrin mantinha alguma amizade, Aldrin e o reclamante, pois na época do contrato de trabalho do autor, ele tomava café e almoçava com o gerente, tanto no restaurante quanto em outros locais. Aí vem o organismo vivo da audiência. O depoente já presenciou os cafés e almoço reclamante com Aldrin. Um amigo do depoente, Rubens, tem razão. Isso foi perguntado pelo juiz. Mas o senhor viu ele aonde? Se a testemunha está, né, ali mentindo, ela não sabe nem o que dizer. Mas a testemunha falando a verdade, né, sai naturalmente, né? Ele disse, um amigo do depoente Rubens tem um restaurante, a cantina do Rubens, em frente a Sesama, em rua entre as avenidas Rio Branco e Getúlio Vargas, deu todos os detalhes. Relatou que o reclamante lá almoçou com Aldrin, mesmo depois de ter encerrado o contrato com a reclamada. Então aqui fica caracterizado e evidenciado o favor que Aldrin fez a um amigo Zé Geraldo reclamante. Pois bem, esses olerites, não obstante gozem de toda a estranheza de estarem assinados e a empresa não os reconhece como documentos, como muito bem disse, uma impugnação que está na ata também, que eu vou ler daqui a pouco, eles não são materialmente falsos, mas o conteúdo dele é falso, né? Então, não bastasse essa estranheza toda, como a sentença disse, olerites assinados pela empresa. Ao contrário, né? Esses documentos, eles são assinados pelo reclamante e são guardados como prova do seu vínculo com a empresa, do seu salário, etc. Pois bem, foram 6 anos e 1 mês de vínculo empregatício, 73 meses, e foram juntados justamente esses 3 olerites que são objeto desse favor. Como muito bem disse a sentença, né? A sentença que também está aqui, o próprio juiz, juiz, fala, né, que o gerente Aldrin não é usual que um preposto empresário assine tal documentação. Um efeito que necessita do recibo é o empregador, é ele quem tem direito à quitação passada pelo credor. Inexistida explicação diversa para que o aludido gerente tenha realizado a incomum prática, sendo a contratação do consórcio, se não a contratação do consórcio. Pois bem, com todo respeito, não existe prova alguma de pagamento de comissão, nem de assistência da tal comissão, para que também haja os reflexos, né? Com todo respeito. Um detalhe interessante, que o recurso ele repisa mais de uma vez, é a questão que levanta uma falsidade feita pela contestação, no caso por mim, que escreveu a defesa, né? Porque isso foi explicado na ata de audiência, porque isso foi questionado. Aí exige que o advogado se retrate sobre a acusação de falsidade do documento. Só que o doutor advogado do reclamante, quando entrou com a ação, juntou os olerites sem o verso. Tem um detalhe que eu não comentei. Esses 73 olerites, esses 73 meses, esses olerites desses 3 meses que tem a comissão, existem os verdadeiros. Estão nos autos. Sem as comissões, porque são os verdadeiros. O favor prestado de forma desautorizada pelo gerente Aldrin, amigo do reclamante, visou substituir esses olerites para fins de apresentação no consórcio. Isso ficou estampado, evidenciado, claro e comprovado no processo, tanto que o juiz Dr. Tiago Saco Ferreira reconheceu na sentença. Pois bem, essa falsidade que foi alegada, foi justamente dito que ele não juntou o verso, só juntou na impugnação, a contestação. Aí depois
restou esclarecido, até na própria ata de audiência, e com todo respeito, o procurador do reclamante, ele não acredita no próprio recurso, que nem vem nem sustentar o recurso dele. Né? Essa questão da falsidade está muito bem esclarecida na ata, dizendo o seguinte: o procurador da reclamada argumentou a partir de provocação do procurador do reclamante. Ele exigiu da minha pessoa que eu retratasse com relação à acusação de falsidade. Aí o procurador da reclamada argumentou que a alegação de falsidade posta na defesa partiu da juntada de documentos incompletos da petição inicial. E é verdade. Não existiu o verso onde tem o tal carimbo marginal feito de favor. Né? Olerite esse, que não é o verdadeiro, porque existem os verdadeiros daquele mês de 2015, abril, se não me engano, fevereiro, março e abril de 2015, estão nos autos, os verdadeiros. Partiu da juntada de documentos incompletos da petição inicial, impossibilitando averiguar que Aldrin teria assinado os contra-cheques, nos quais constam comissões. A partir da complementação da prova documental, esclareceu-se que não se trata de documentos materialmente falsos, mas produzidos por determinada finalidade que não corresponde à realidade. Então, isso está esclarecido. Em relação às provas testemunhais, o recurso fica falando em contradições, mas não existe contradição nenhuma. Doutor Tales. Todo respeito, não há contradição na prova testemunhal. Eu vou pedir que Vossa Excelência conclua, que seu tempo está esgotado. Muito obrigado, Excelência. Eu vou encerrar, eu vou concluir, tá? As alegadas contradições no recurso não tem nenhuma espécie de procedência. Basta-se ler os depoimentos da própria Sara, que era a responsável pelas contratações na MRV, né? O recurso aponta que ela é júnior, ela tem um cargo de gerente júnior, então ela não pode fazer todas as contratações, existe um superior. O superior dela não está em Juiz de Fora, o responsável em Juiz de Fora é ela. Ela que fazia todas as contratações e dizia que não lidava com o reclamante, lidava com o Daniel, dono do restaurante. E não existe contradição em dizer que o reclamante era vendedor externo. Ele foi contratado como vendedor externo para justificar uma jornada externa, mas ele não fazia trabalhos de venda. Isso foi bem esclarecido pela prova testemunhal, o juiz reconheceu isso, que ele fazia uma verificação de quantos almoços, quentinhas, né, os marmitex eram necessários, se estava faltando, ele não fazia venda. Doutor, esse tipo de cargo não existe. Ele foi contratado como vendedor externo, mas não para os fins de venda. Obrigado, Excelência. É só isso, pede o desprovimento do recurso, Excelência, por completo. Doutor Manuel Barbosa. Senhor presidente, com base nos documentos e na própria prova testemunhal, estou mantendo a proposta de voto. Se assinou o gerente não tinha, vai ter que cobrar o prejuízo do gerente, porque ela ganha em defesa a própria torpeza. Um gerente de confiança fornece recibo. Agora, o fato de os outros oleritos não constituir comissão, eu nunca vi ninguém pagar salário por fora e passar recibo da fraude. Estou transcrevendo até um texto do Jorge Americano aqui no voto sobre isso. Doutor Júlio. De acordo com a coisa. Eu também estou inteiramente de acordo, inclusive, doutor, isso aí é crime punido na legislação penal pertinente. Assinar declaração falsa, entregar documentação falsa para conseguir um objetivo qualquer, é crime. O seu gerente não foi praticado pela empresa, né? Está incorrendo em crime. É falsidade ideológica. Está prestando uma declaração falsa. E Vossa Excelência, se for comprovada, pode até... E atrai responsabilidade civil, porque o ato é ilícito, se quem concedeu o crédito mediante uma declaração de renda falsa, descobriu, eu tive um caso desse em Sete Lagoas, não deu maior confusão, porque a reclamante que entrou com a ação para dizer que era empregada e não era tudo falso na carteira, tudo para conseguir comprar um carro financiado numa agência lá. A reclamada chegou e abriu o jogo, falou o que tinha acontecido, que já estava respondendo um processo crime às duas. Aí eu fiz uma advertência para todo mundo, a reclamante, no prazo de impugnação, renunciou ao direito sobre o qual fundava a ação, na Justiça do Trabalho morreu. O resto eu não sei o que deu. Mas a financeira que financiou o carro lá da agência... Lá, é muito claro. Sim, ela foi induzida a erro, com certeza. É verdade. Dessa forma, então, doutor, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Obrigado, doutor. Uma boa tarde. Obrigado, Excelência. Foi um prazer muito grande. O valor da condenação, então, foi 10 mil arbitrado? 10 mil.
O valor 10 mil, é custa arbitrado da R$200. condenação. Obrigado. Pode chamar o próximo. Vamos continuar, então, no foro de Juiz de Fora. Passaremos à sala de 14 horas, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo. O processo é o 24 da pauta, que é o 11.427-85-2016. Recorrente, Diogo William Castro de Almeida e Centro de Formação de Condutores, CEAP Limitada. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral a advogada Deise Oliveira Leite pela reclamada. Boa tarde, doutora Deise. Boa tarde, excelência. Boa tarde a todos. Eu vou pedir ao relator que leia a conclusão do voto para orientar Vossa Excelência. Pois não, doutor? Sim. Excelência, eu conheço dos recursos interpostos pelas partes e das contrarrazões. No mérito, eu dou provimento parcial ao apelo do reclamado para acolher a contradita dirigida à testemunha obreira e excluir da condenação o pagamento de, letra A, diferenças salariais e reflexos, bem como a determinada retificação da CTPS quanto à remuneração. Letra B, a importância equivalente a R$ 27.014 e ressarcimento de valores relativos à IPVA, seguro obrigatório, taxa de licenciamento, com reflexo em férias com terço, FGTS com 40%, 13º e salário e aviso prévio. Na letra C, a multa do artigo 477 da CLT. Na letra D, horas extras e reflexos. Ao recurso do reclamante, estou negando provimento. Reduz o valor da condenação nessa instância, fixando em R$1.000, com custos de R$20, ficando o reclamado autorizado a se restituir do importe recolhido maior pelas vias de praxe. Pois não, doutora, com a palavra. Ciente, excelência, eu desisto da sustentação. Eu agradeço a oportunidade. Pois não. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Paulo Maurício? Eu vou ficar vencido só nas horas As horas extras, né? Só. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, exceto no que tange a exclusão das horas extras, que ficou vencido o doutor Paulo Maurício, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Essa medida provisória que está saindo mexe nesse aqui. Muito obrigado, doutora. Uma boa tarde. Prazer em revê-la. Boa tarde, excelência. Uma boa tarde e um bom trabalho. Obrigado. Qual está disponível? Uberlândia ou... Ainda não? Varginha. Não. Varginha também não? Varginha? Mandou esperar. Então tem que aguardar. Então vamos chamar aqui a advogada de Florestal. Mas são dois processos dela. Mas pode chamar. Pode chamar. O quê? De Florestal. Está pronto. Ah, de Florestal, tá. Vamos chamar a advogada de Florestal. Então, ainda na sala do doutor Júlio, processo número 17 da pauta, que é o 10.879.06.2017. Recorrente, Aline da Fonseca, recorrido Branco Bradesco S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A. Está recorridos os mesmos. Está escrita para sustentação oral o advogado Eduardo de Oliveira Trindade pela reclamada. Boa tarde, doutora. Doutor, por gentileza, a leitura da conclusão do caso. Excelência, eu estou conhecendo os recursos interpostos pelas partes e das contrarrazões. No mérito, eu dou provimento parcial a ambos os apelos. Ao recurso dos reclamados, para excluir da condenação o pagamento do valor correspondente a R$ 450 mensais a título de indenização pelo uso de veículo próprio. E ao recurso da reclamante para determinar a observância na atualização dos créditos ao índice PCAE a partir de 24 de março de 2015, remanescendo a TR no lapso anterior. E fica inalterado o valor da condenação em face da compatibilidade, excelência. Pois não, doutor Eduardo, pelo tempo regimental. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos, na pessoa do ilustre presidente, da douta turma, ímpetos julgadores, representante do Ministério Público, servidores aqui presentes, aos meus nobres colegas advogados
que me acompanham. Excelência, esse é um caso já corriqueiro neste tribunal, que é sobre corretores de seguro. Essa reclamante, ela foi corretora de seguro do Banco Bradesco, Vida e Previdência. Ela apenas vendia seguros ao banco. O que se requer aqui é a declaração de inexistência do vínculo empregatício, já que ela não preenche os requisitos essenciais para que se configure o vínculo diretamente com o banco. Primeiramente, a reclamante ela sempre elaborou como corretora de seguros. Ela recebia comissões pelos produtos vendidos, ou seja, se ela não vendesse nenhum tipo de produto, ela não tinha um salário fixo estipulado como qualquer outro tipo de bancário. Então, não há como se dar um vínculo de empregatício a um corretor, já que ela não era securitária, muito menos bancária. Ela tinha autonomia e liberdade para fazer a sua própria agenda de clientes, ela tinha autonomia e liberdade para poder fazer a sua própria jornada de trabalho, já que ela não tinha fiscalização na sua jornada. O acordo operacional assinado pelas partes é um ato jurídico perfeito, porque ali ele preenche todos os requisitos essenciais, nos quais desconfigura qualquer tipo de vínculo empregatício entre corretor autônomo e Banco Bradesco. Vislumbra-se que os corretores organizavam a sua agência. Tais fatos evidenciam que não havia subordinação jurídica. A testemunha Roswell de Mello, que é corretor de seguros há mais de 20 anos, também pela Bradesco Vida e Previdência, apesar de não ter trabalhado diretamente com o reclamante, ele tinha experiência cabal para poder dirimir todas as consistências que a função de corretor de seguro obtinha. E ele foi muito claro ao dizer que os corretores mencionados, à época ele estava acima dos corretores, inclusive da reclamante, recebia ordens do depoente. O gerente da agência indica cliente para os corretores e estipula metas. O fato de estipular metas e de indicar clientes não significa que ele está subordinado ao gerente geral. Tanto é que o fato de fazer sua própria agência, de fazer seu próprio horário de trabalho, já desvincula totalmente do requisito de pessoalidade, de onerosidade, de subordinação, que são essenciais para se configurar o vínculo. E ele ainda diz que os corretores fazem a venda dos produtos mencionados nas agências, acrescentando que os bancários que atuam nas agências apenas fazem a indicação, mas quem faz a venda são os corretores de seguro. Que a forma da remuneração da empresa, do depoente, pelo reclamado Bradesco Vida e Previdência, é a base da comissão. Repito, se ele vende, ele recebe. Se ele não vende, ele não recebe. Ao contrário de um bancário comum, que presta serviços durante os 30 ou 31 dias, vamos dizer assim, claro, com descanso semanal remunerado, as folgas semanais, mas recebe pelo salário fixo, com gratificação, com outras verbas adicionais. O corretor faz o controle da sua própria jornada. O corretor fica na rua, que na agência do Banco Bradesco, o produto é vendido apenas para o correntista do Banco Bradesco, que a limitação de vendas do Banco Bradesco não está adstrita, uma vez que o corretor ele pode trabalhar com diversos outros produtos externos ao Banco Bradesco. E isso restou claro na instrução processual, que em relação aos produtos do Banco Bradesco, ele pode vender apenas seguros nas instalações do Banco Bradesco, mas fora dali ele pode vender qualquer outro tipo de produto, que possui senha de acesso apenas ao sistema de seguro, que não possui acesso ao sistema de clientes do Banco Bradesco, ele nem tinha acesso às contas correntes dos correntistas do Banco Bradesco. Ele tinha apenas a captação dos dados primários dos correntistas, mas não tinha acesso às contas correntes dos mesmos. Ele não tem acesso a todas as dependências da agência, exemplificando, não acessava a tesouraria, não acessava a área de caixa,
que muito raramente os cursos ministrados pela equipe do Bradesco Seguros ao depoente, os membros da equipe de trabalho, que não sabem informar qual que é o código reservado. Ou seja, ele não possui as atividades de bancário nem de securitário. A testemunha Crislane Campos também advertiu que trabalhou com reclamante, com o Bradesco Vida e Previdência, pessoa que atuava como corretora, que comercializava consórcio, seguro de vida, plano de previdência, que o gerente geral dava ordens para o reclamante no seguinte quesito: fixava metas de comercialização de produtos e que indicava clientes, que o gerente não fazia controle de jornada do reclamante, que o gerente geral indicava cliente que deveria ser atendido pelo reclamante, que a reclamante vendia produtos para o correntista da agência, que os funcionários do banco acompanhavam a reclamante em visitas e clientes, que havia na agência uma mesa separada destinada ao trabalho do reclamante, mesa que ficava ao lado da mesa de gerência, que dentro da agência havia locais que a reclamante não tinha acesso, como tesouraria, retaguarda de caixa, que o reclamante não tinha acesso ao sistema do banco com dados do correntista, que a reclamante tinha acesso apenas ao sistema do próprio Banco Bradesco Vida e Previdência. Ou seja, as duas testemunhas confirmaram que o reclamante não possuía funções de bancário, muito menos de securitário, porque a função dela era somente a venda de produtos do Banco Bradesco. Não tinha acesso às contas correntes, não tinha jornada fixada de trabalho, não tinha subordinação jurídica, não tinha onerosidade fixada todos os meses, ele só recebia se ele vendesse. E o fato de existirem metas estipuladas pelo gerente geral só induz a diretriz do banco que vem de cima para baixo. Todos nós viemos em hierarquia. Como ele era um corretor de seguro, a própria agência tinha metas. Como ele indicava clientes para o próprio corretor, ele o fazia e, claro, que queria algum tipo de retorno sobre aquilo ali. Até porque o salário dele viria da comissão, se caso ele o vendesse. Ao contrário do que sustenta na sentença, restaram cumpridos as disposições da Lei 4.594, de 64, que determina que o corretor de seguros pode ser pessoa física ou jurídica e que não terá vínculo de emprego com a empresa de seguros. E ainda dispõe o artigo 17, que impede a inexistência de vínculo empregatício entre os corretores e companhia de seguro também. A jurisprudência desse tribunal já deixou claro, inclusive, que não se afigura, como no presente caso, a subordinação jurídica, já que o prestador, de regra, se obriga apenas pelo resultado. Se vende, recebe. Sendo assim, impugna pela reforma para que sejam julgados os pedidos improcedentes em face do Banco Bradesco, Vida e Previdência, em relação ao enquadramento de como securitário, as verbas rescisórias, as benesses de bancário, o piso da categoria e diferenças salariais. Requer que seja reformada a sentença primeva, já que a atividade preponderante da empresa é que rege o enquadramento sindical pelos artigos 511 e 570 da CLT. E as atividades da recorrida, ora corretora, não se tratam de atividades típicas de securitário. Ela não analisava propostas de seguro, ou processos, ou sinistros. Ela não recusava ou autorizava o pagamento de um seguro, ou sequer podia aceitar ou recusar uma proposta de seguro. Era apenas a confirmação da venda. Então, ela não preenche os requisitos para estar elencada como securitária. Ressalta-se que os securitários não efetuam vendas de quaisquer seguros ou produtos, como consórcios, seguros, planos de previdência, sendo manifesto que as atividades da recorrida não podem ser consideradas atividades securitárias. Doutora, desculpe, eu vou pedir para Vossa Excelência concluir que o tempo está esgotado. Sendo assim, não havendo vínculo empregatício, não estando enquadrada, como aqui já especificada, como securitária, requer que sejam indeferidas as verbas rescisórias, os estornos de comissões, já que não houve prova documental robusta, em relação às horas extras, e o 384. Requer que seja reanalisado o voto do eminente relator. Excelência, obrigada. Eu louvo a brilhante sustentação feita da tribuna, matéria eminentemente fática, principalmente a caracterização do vínculo empregatício. O voto é muito longo, em 21 laudas. Eu faço análise minudente de todos os pontos controvertidos do recurso.
razão pela qual eu mantenho apenas os provimentos que eu já adiantei na leitura da conclusão. Pois não. Doutora, apesar da brilhante sustentação, como já sublinhado pelo doutor Júlio, a matéria não é nova, a matéria já é conhecida nossa aqui, já de longa data. Eu me lembro que tem pelo menos uns 5 anos que eu analiso essa questão. Pelo menos uns 5 anos. E realmente está bem delineada aqui a existência de vínculo empregatício, apesar da legislação falar que o corretor tem que ser uma pessoa isenta, que não tenha vínculo de emprego, mas, no entanto, o Banco Bradesco insiste em fazer dessa forma e nós insistimos em condenar o banco da forma como a gente já tem condenado em outros casos. Eu estou inteiramente de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Doutor Paulo Maurício. Vou repetir a fala de ambos. Brilhante sustentação da doutora, mas o voto também é brilhante. Estou acompanhando integralmente. Doutora, o único acréscimo que eu tenho que fazer é que recebi o memorial de Vossa Excelência e li atentamente. Está bem aí. Mas, infelizmente, nós mantemos a nossa decisão. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Aproveitando que Vossa Excelência ainda está na tribuna, nós vamos chamar o próximo seu. Vamos pedir para Varginha aguardar um pouco mais. Processo número 23 da pauta é 11.386/2017, ainda na sala do doutor Júlio. Recorrente Ana Paula Dias Paz e recorrido Banco Santander Brasil S.A. Está escrita para sustentação oral a advogada de Florestal Eduarda de Oliveira Trindade pela reclamada. Doutor Júlio, por gentileza, para a leitura da Perfeitamente, conclusão. Excelência. A conclusão é a seguinte. Conheço do recurso interposto pela reclamante, bem como das contrarrazões, à exceção da contradita de testemunha formulada pelo réu em meio impróprio, e no mérito eu nego o provimento ao apelo. Vossa Excelência tem a palavra, se quiser. Há divergência no voto do ilustre relator, Se Vossa Excelência aguardar para falar após a Tá bom. primeira divergência. Também anotando o recebimento de memorial, eu estou inteiramente de acordo. Mais uma vez, venda de seguro, né, doutor? Agora, a reclamante fazia seguro dos clientes que ela bem entendia que deveria fazer para aumentar a remuneração, né? E aí, da justa causa. Sim, Eu estou Excelência. inteiramente de acordo com o voto de Sua Excelência, embargador relator. Doutor Paulo Maurício? 1 a 1 para a doutora. Então, estou de acordo. Agradeço a atenção de todos e louvo o ilustre voto do eminente relator e a concordância dos ínclitos julgadores. Dessa vez, né, Agora doutora? sim. Obrigada. Agora sim. Não, mas nesse caso não tinha realmente a prova. Eu fiz a instrução processual desse caso, foi em Conselheiro Lafayette, e o juiz foi muito, vamos dizer assim, sensível na produção da prova, justamente porque para averiguar um caso muito delicado como esse, realmente tem que ter sensibilidade aos autos para se verificar que a justa causa foi devidamente aplicada. Louvando a sustentação de Vossa Excelência, Já fez a sustentação. considero o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Obrigada. Obrigado, doutora. Boa Uma boa tarde. viagem de volta. Passaremos agora ao foro de Varginha, na sala de 14.3, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. O processo é o 24 da pauta, que é o 10.805/73/2018. Recorrente Enel Engenharia e Empreendimentos Limitada e recorrido União Federal, PGFN. Está escrita para sustentação oral a advogada Jane Maria Silva Teixeira pela recorrente Enel Engenharia. Boa tarde, doutora Jane, está nos ouvindo? Boa tarde, ouço sim. Pois não. Eu vou pedir ao relator que leia, faça a conclusão do voto, para orientar Vossa Excelência na sustentação, tá? Ok, obrigada. Doutor Manuel Barbosa. Senhor presidente, eu conheço o recurso no mérito do provimento para anular os autos de infração, conversão de sucumbências honorários policiais, advocatícios. Recurso. Doutora, com a palavra, se quiser. Diante do conhecimento do recurso, do provimento, eu não tenho por que sustentar. Pois não. Doutor Júlio. Estou de acordo com o relator. Eu sou o terceiro votante, estou inteiramente de acordo também. E dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade
de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Obrigado, Muito doutora. obrigada. Uma boa tarde, um abraço nos Boa advogados tarde. de Varginha. Obrigada, tchau, tchau. Daqui a pouco eu estou aí. Uberlândia, não? Ainda não, né? Então, terminadas as preferências regimentais, nos autos físicos só tem um. Vamos aos autos físicos. Os autos físicos. Os autos físicos só tem um, 5. Já está o quê, Uberlândia? Já chegou lá? Mas... Já estamos em Uberlândia. Ah, então deixa. Depois nós voltamos aqui no 5. Então, vamos lá em Uberlândia. Uberlândia, sala do Dr. Manuel Barbosa ainda. Manuel tá... Qual é o número da pauta? Manuel é o 35 da pauta. 11682. O processo é o 35 da pauta, 11.682.49/2016. Recorrentes: Fabiana Alves Ferreira, Bradesco Vida e Previdência S.A., Banco Bradesco S.A. e Bradesco Administração de Consórcio Limitada, recorridos os mesmos. Está escrita para sustentação oral a advogada Vanessa Dia Lemes Rebelo, pelas reclamadas. Boa tarde, doutora Vanessa. Boa tarde. Está nos ouvindo bem? Sim, estou. Pois não. É sempre um prazer tê-la aqui. Vou pedir ao doutor Manuel Barbosa que faça a conclusão do voto. Acabamos de julgar um processo igual. Pois não, doutor Manuel? O processo anterior, que eu não participei de julgamento, só muda o nome do reclamante e as datas. O resto é aqui a mesma coisa. Eu conheço o recurso, exceto o dos reclamados, tocante à prescrição do FGTS por ausência de interesse recursal. No mérito, nego provimento ao recurso reclamado, dou provimento parcial ao recurso da reclamante para reconhecer o seu enquadramento como bancário e determinar que os benefícios normativos relativos ao auxílio-refeição e auxílio de cesta alimentação e PDR sejam apurados conforme normas estabelecidas nas convenções coletivas de trabalho dos bancários. Com o acréscimo da 13ª cesta alimentação prevista na cláusula 16ª desses instrumentos normativos e das multas pelo descumprimento dos preceitos ajustados nessas normas. Acrescer a condenação às multas normativas pelo descumprimento, acrescer a condenação às horas extras que estabelecem a cesta diária 30ª semanal, prevalecendo a situação mais benéfica, com os reflexos repouso semanais remunerado, aviso prévio, férias mais um terço, 13º salário, FGTS mais 40%. E as horas extras decorrentes da supressão da pausa prevista no artigo 384 da CLT, com os mesmos reflexos já discriminados acima. Determinar que o valor do salário seja apurado conforme os status juntado com a petição inicial, sendo que a falta de algum mês não retratado nesse recibo, quando o valor inferior a R$ 7.923,45, média apontada na contestação, seja esta a média adotada como base de cálculo das verbas deferidas. Determinar o pagamento de R$ 1.500 mensais no período imprescrito a título de indenização pelos descontos indevidos nas comissões, com reflexo em repouso remunerado, aviso prévio, férias mais um terço, 13º salário e FGTS mais 40%. As parcelas deferidas têm natureza salarial, exceto reflexos em férias indenizados com um terço, FGTS mais 40%. Eleva o valor da condenação para R$ 160 mil e das custas processuais para R$ 3.200, cabendo aos reclamados recolher a diferença. Doutora Vanessa, com a palavra pelo tempo regimental. Ok, boa tarde. Em nome do presidente da sessão, cumprimento todos os presentes. Vale destacar aqui que os reclamados jamais foram empregadores da reclamante. A recorrida nunca integrou o quadro de funcionários dos recorrentes, não havia controle de jornada, não havia subordinação, ela prestou serviço na qualidade de corretora de seguros e previdência, contrato este firmado com a sua empregadora, a Insider Corretora, que é a Del Valle Corretora, em total respeito ao artigo 5º, 36 da Constituição e o 422 do Código Civil, e demonstrando a nítida vontade das partes, todas capazes. No caso, não bastassem as previsões legais gerais que se encaixam no assunto, existe uma legislação específica, que é a Lei 459464, que proíbe expressamente a contratação de empregados na área de corretagem para assegurar o recebimento de comissões variáveis que são mais vantajosas para o prestador de serviços.
O artigo 17 da lei proíbe que corretores tenham vínculo empregatício com qualquer empresa, o que não deixa opções à BVP, se não contratar corretores autônomos. O tratamento isonômico entre os concorrentes deve ser assegurado aqui, porque todos os bancos, todas as corretoras prestam esse mesmo serviço e não possuem esse tipo de equiparação. A reclamante ela nunca integrou o quadro de funcionários dos recorrentes, trabalhando de forma autônoma, sem controle de jornada, sem subordinação. A terceirização da venda de seguro de vida e previdência é perfeitamente possível pela Lei 459/464, o Decreto 56903/65. A BVP ela somente administra os seguros de vida e previdência, não sendo sua atividade fim a comercialização, sendo que a venda deles é realizada apenas por corretores autônomos devidamente habilitados. Os serviços prestados eram básicos e padrão de corretagem. Inclusive aqui, ela confessa, nesse caso específico dos autos, a senhora Fabiana, ela confessa que era preposta de uma empresa que prestava serviços, o que já afasta qualquer tipo de equiparação ou vínculo, já que não há qualquer casualidade ou habitualidade levando em procedência da lide. Tal era a liberdade na prestação dos serviços que ela passou a vender também produtos da XP Investimentos. Então aqui não existia sequer a pessoalidade, sequer a habitualidade, já que ela vendia também esses serviços para a XP Investimentos. A testemunha das recorrentes foi categórica ao demonstrar a real atividade da recorrida. Ela fazia o próprio itinerário, ela podia ser substituída por preposta em seu nome, ela comprova que os corretores não compareciam todos os dias à agência, faziam os próprios horários e só recebiam pelas vendas realizadas. Ao afirmar que a recorrida poderia se fazer substituir por outro corretor ou funcionário de sua empresa, que se revezavam na agência, havendo ainda vários corretores na agência prestadora de serviço que fazem o próprio horário, já cai por terra todas as alegações da parte contrária, confirmando aí a prestação de serviço autônomo. A opção da recorrida em prestar serviço de maneira autônoma, através de uma empresa da qual é sócia, multiplica as receitas e diminui as despesas. Então, é uma ação que foi benéfica para todos os envolvidos. Tanto é que a reclamante confessou que a empresa dela ainda está ativa e ainda presta serviço em outros negócios. Então, neste caso específico, que ela tinha um contrato, o contrato foi firmado com uma empresa, com a Insider Corretora, que é a Del Valle Corretora. É impossível que se considere a equiparação tanto ao setor securitário e muito menos com o setor bancário. A reclamante, por outro lado, ela não obteve êxito em comprovar a existência desse vínculo empregatício, e diante desse vínculo, da existência desse vínculo, especialmente Banco Bradesco e BVP, não há que se falar em pagamento de verbas salariais, muito menos rescisórias. Em razão da recorrida ser uma profissional autônoma, ela não tem direito aos recolhimentos previdenciários pleiteados ou qualquer reflexo de comissão, porque eram concedidas em caráter autônomo, né? A recorrida ela trabalhava de segunda a sexta, ela mesma fazia suas pausas semanais regulares, ela mesma fazia seu próprio itinerário, ela não trabalhava todos os dias em horários constantes, já que ela trabalhava, somente o fato dela confessar que trabalhava também para XP Investimentos e em benefício da Insider Corretora, isso já descaracteriza totalmente a habitualidade e até mesmo a pessoalidade. Também não há que se falar em pagamento de benefícios previstos na CCP, seja dos securitários, seja dos bancários, porque, mais uma vez, ela era autônoma, né, por todas essas provas, tudo que a testemunha falou, tudo que ela mesma confessou. Eu acho que, no caso, a confissão da reclamante deve ser considerada de que ela prestava serviço em benefício a outras empresas. Então, neste caso, não há que se falar em qualquer equiparação ou vínculo direto, isonomia, qualquer que seja fundamentação.
A sentença também acabou por aplicar a correção monetária através do IPCA, só que, neste caso, o acordo operacional teve início em 2003. Então, muito antes de qualquer discussão e da modulação do STF sobre o índice de correção, além do mais, pedimos aí a aplicação, na verdade, não da súmula regional, mas do ofício 15/2018, enviado aos TRTs pelo ministro João Batista Brito Pereira, presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que determina a TR como índice de correção até que a tabela do CSJT seja atualizada, o que ainda não foi. Então, se a tabela do CSJT continua utilizando a TR, que seja este o índice a ser utilizado nesse momento. Quanto às horas extras que foram deferidas, peço vênia para que haja reconsideração no sentido de não deferi-las, já que o juiz de primeiro grau assim determinou e considerou que a forma de trabalho do recorrente é aquela típica de corretor de seguros mesmo. É externa, incompatível com a fixação de horário de trabalho, ela mesma fazia sua agenda, ela mesma determinava que dias ela ia trabalhar ou não, mesmo porque, neste caso específico, ela prestava serviço também para XP Investimentos em benefício da Insider Corretora. Quanto ao intervalo entre a jornada, ela mesma fazia o próprio intervalo, então também não há que se deferir. Do 384 também não há como prosperar, porque sua jornada era externa, ela não era controlada. E caso mantida qualquer condenação, principalmente quanto às comissões, que seja considerada a média dos últimos 12 meses para pagamento. Bom, no caso, quanto ao pedido de reembolso das comissões estornadas, também não há que ser deferido, já que resultaria em enriquecimento ilícito da recorrente. Os pagamentos, eles são antecipados pela BVP, que reserva-se através de acordo operacional firmado com os corretores, dentre eles a empresa da recorrente, de estornar essas antecipações caso o pagamento das parcelas não fosse pago. Doutora Vanessa. Portanto, eu peço provimento do nosso recurso. Obrigado, nada mais. Pois não. Doutor Manuel Barbosa. Senhor presidente, essa questão, a primeira vez que eu deparei com isso foi acho que em 2003, 2004, quando eu cheguei na 16ª. Eu fiz uma inspeção na agência do Bradesco, onde era o Cine Metrópole em Belo Horizonte. E nesse processo, a situação é a mesma que eu vi dentro da agência. O suposto corretor, que deveria ser autônomo, entrava na relação jurídica somente com a sua força de trabalho e tinha os horários que ele tinha que atender na agência. E não mudou nada. Nesses casos, eu conheço corretores que são realmente verdadeiros corretores, já julguei vários casos, mas esse é uma repetição daquilo que eu fiz na inspeção judicial em 2003 ou 2004. Mantenho na íntegra a minha proposta de voto. Doutor Júlio. Inteiramente de acordo com o relator. Eu sou o terceiro votante, estou também inteiramente de acordo. O processo não é novo, conforme já fiz questão de referir no outro voto, no outro processo que julgamos anterior a esse, exatamente a mesma coisa, e estou de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Já tivemos a ocasião de examinar esses casos inúmeras vezes, e inúmeras vezes julgamos da mesma forma. Então, portanto, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Próximo, por favor. A outra também, sustentação oral à distância, também, com a doutora Vanessa. O processo é o 39 da pauta, que é o 12.029.65/2017. Recorrente, Nayane Santana Vilela e recorridos Algar Tecnologia e Consultoria S.A., Tempo Serviços Limitada, Banco Bradesco S.A. e Banco Bradesco Cartões S.A. Está escrita para sustentação oral a advogada Vanessa Dias Lemos Rebelo pelo autor recorrente. Não, pelas reclamadas. Pelas reclamadas recorridas. Reclamadas recorridas. Doutor Manuel Barbosa, por favor, para a leitura da conclusão do voto. Senhor presidente, a questão repetitiva também. Conheço do recurso, no mérito, nego-lhe provimento. Doutora Vanessa, com a palavra pelo tempo regimental, se quiser.
Excelência, eu vou aguardar voto divergente, pedindo para constar meu nome na ata de julgamento. Pois não, já consta já, doutor. Doutor Júlio, eu estou inteiramente de acordo. Dessa forma, igualzinho a sua colega que teve aqui, ainda há pouco, ganhou um, perdeu o outro. E dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Doutora Vanessa, Ok. sempre um prazer tê-la aqui. Um abraço. Igualmente. E os nossos cordiais cumprimentos aos advogados e OAB de Uberlândia. Ok, muito obrigado, bom trabalho, boa tarde a todos. Muito obrigado. Voltaremos à sala de 14.3. Tem um advogado de Uberlândia presente aqui. Com uma preferência regimental, advogada de Uberlândia. Processo número 11 da pauta. 10.213.86/2016. Recorrente. Yasmin Silva dos Santos e Uberlândia Automóveis S.A. Recorridos os mesmos, Sérgio Pedreiro. Está escrita para sustentação oral a advogada Átila Rodrigues pelos reclamados. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutor. Vou pedir para o desembargador relator ler a conclusão do voto para orientar Vossa Excelência. Senhor presidente, eu registro o recebimento primordial. Eu conheço dos recursos ordinários interpostos pelos litigantes, no mérito do parcial provimento ao recurso da autora para majorar o valor da indenização por danos morais para R$50 mil e parcial provimento ao apelo do primeiro réu para excluir da condenação, pagamento a título de indenização por danos materiais e pagamento da multa prevista no parágrafo 8º do artigo 47 da CLT, reduz o valor da condenação para R$50 mil e das custas para R$1.000, autorizando a reclamada a pleitear a restituição do excesso recolhido junto ao órgão arrecadador após o trânsito julgado a decisão. Vossa Excelência tem a palavra Algum pelo voto tempo de divergência, senhor? regimental. Eu vou ouvir. Então. Doutor, Vossa Excelência aguarda o primeiro voto divergente para fazer... Gostaria. Pois não. Doutor Júlio. Estou de acordo com o relator. Eu sou o terceiro votante, acusando também o recebimento de memorial. Eu estou inteiramente de acordo. Eminente presidente, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais, inclusive os colegas advogados. A sentença, ela tinha reconhecido a questão da responsabilidade subjetiva. E eu queria convidá-los a memoriar a situação fática dos autos. O diretor chama o seu funcionário na função de serviços gerais e pede que o mesmo acompanhe um contratado para fazer a troca de uma telha no depósito de carros. Não vou adentrar a questão da responsabilidade subjetiva, já reconhecida na sentença, inclusive, né? Diante disso, o funcionário se dirige a esse depósito, a umas 4 quadras, não espera o contratado para esse efeito, para esse trabalho, sobe no telhado, sem que fosse visto, inclusive, pela secretária que ocupava uma sala do lado. Então, Excelências, o que eu gostaria de chamar a atenção é para essa situação específica. Não houve determinação do empregador que ele subisse num telhado e procedesse à troca da telha quebrada. Mais ainda, quando ele se esquivou da secretária da empresa ali no momento, ele já sabia que o contratado teve um contratempo na escola e que estaria já chegando. E, no entanto, ele subiu no telhado. Chamando a atenção também que a perícia, ela omite a questão de segurança, ainda que ele tenha subido pela escada por conta própria nesse telhado, mas a perícia, o assistente de perito da reclamada muito bem colocou, chamando a atenção até pelas fotos da própria perícia, que existia também as condições de segurança. Agora, o empregado sobe no telhado a despeito da ordem recebida de apenas ajudar a içar a telha para 2,5 metros de altura.
A despeito disso, ele deixa o local da troca da telha e segue em direção ao interior do telhado para apanhar uma bola murcha, furada, que foi jogada por alunos da escola. Então, essa responsabilidade de ter subido no telhado, essa responsabilidade a defesa entende e clama por não ser reconhecida para o empregador. Ele não foi negligente de pedir um funcionário que não tivesse essa capacidade para proceder à troca de uma telha, embora as condições de segurança tivessem sido deixadas pelo contratado. E mais ainda, o que leva esse funcionário a sair do local da telha que foi ajudado ainda a tempo pelo contratado e buscar 2,5 metros além do local da telha, que já tinha sido trocada, inclusive com o contratado, e para buscar uma bola. E ele cai, não é do local que ele trocou a telha e que ele esteve, ele cai a 2,5 metros de distância, adentrando no sentido contrário à descida do telhado. Então, nesse sentido, a defesa insiste, clama pela reversão com a exclusão da condenação em função da não caracterização da culpa dos reclamados. Doutora, Senhor. Vossa Excelência nos disse que apenas falaria, né, após o primeiro voto divergente. Pois doutor, eu entendi não que houve voto divergente. Mas, em homenagem a Vossa Excelência, eu vou pedir ao relator que reabra o voto dele e sustente. Então foi questão de ouvir, viu, doutor? Só me desculpa. Pois não tem problema. Eu estou mantendo a minha proposta de voto. Eu retirei a parte da indenização da herdeira, porque ela tem 18 anos, não tem prova de dependência, nem cursa a faculdade. Agora, o resto, eu estou mantendo o voto. Trabalho em altura, nós temos uma NR própria. Exige treinamento, exige, dependendo do caso, até a chamada linha de vida. Já tive casos de trabalho em altura que o empregado era treinado, tinha linha de vida para fazer gracinha, trabalhava com cinto de segurança com 2 telabarte, não podia soltar os 2, tinha que soltar um, mudar de linha para depois soltar o outro. E ele foi fazer gracinha e morreu e perdeu a ação, os herdeiros, porque ficou provado. Nesse caso, o que subiu lá sequer foi contratado para trabalhar em altura, foi chamado para ajudar, chegou mais cedo, subiu, não tinha fiscalização, e empresa que eu conheço, que para trocar uma lâmpada interna, usa-se a escada, 2 empregados e um terceiro fica filmando. De tamanha a segurança e a preocupação com o trabalho de altura. Uma lâmpada de 3 metros no pé direito. Isso eu vi aqui na empresa, aqui na Savassi. Lá no estoque, lá não tinha nada, não tinha ninguém nem olhando o que o rapaz estava fazendo. Não foi treinado para isso, era um auxiliar de serviços gerais, não era ser 2,5 metros. A própria NR diz que até 2 metros de altura não precisa de nenhum aparato de segurança especial, acima de 2 metros, sim. E lá era um galpão. E o pé direito era bastante alto. Mantém a proposta de voto. Pela ordem, Excelência... Não, Excelência, dá licença. Pois não. Vossa Excelência vai nos permitir, mas discussão do voto nós não podemos Não é admitir. discussão, eu queria só chamar a atenção, até porque constou Vossa dos Excelência memoriais... teve o tempo para apresentação de razões finais. Doutor, orais. eu não estou insistindo na discussão, não, era só para chamar a atenção por uma posição do voto do eminente relator. Pois não, o relator está fazendo a conclusão do voto. Pois não, doutor? Ele já concluiu. Já concluí. Eu já tinha concluído, doutor, quando eu pedi a parte. Era doutor, só para chamar a atenção, porque ele não recebeu a ordem de subir, né? Doutor Júlio, mantém o... Pois não, eu também estou inteiramente de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. E dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Muito obrigado, doutora. Uma boa viagem de volta. Vamos lá no ver o 5 lá do físico, só tem isso. Determinadas as sustentações. Vamos aos físicos. Pode chamar. Passaremos, então, aos autos físicos com o processo número 5 da pauta, que é o 289-2014-045.
que é o único que tem. Relator, excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Revisor, excelentíssimo desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires. Recorrente é Vale S.A. e recorrida Sindfer. Não é, é o único físico que tem uma observação? Tem uma observação a respeito de uma acumulação. Não, estou tirando. Retirando? Pesquisei aqui, nós já julgamos essa matéria. Essa aqui. Eu fiz uma pesquisa aqui, na verdade, nós não admitimos. Exatamente. Entendeu? Então o senhor vai retirar? Um deles... Era um IUJ. Então, nos processos físicos, não tendo nenhuma anotação de divergência ou qualquer outro aspecto a ser examinado, considero todos os processos julgados, inclusive os embargos de declaração, na forma proposta pelos desembargadores relatores, por unanimidade. E assim sendo, ficam os processos físicos liberados para os gabinetes. Sim. Então, retornando agora à pauta normal. Tá. Então, de PJE. Passaremos, então, à sala do excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo. Deixa eu só desfazer isso aqui. Tem pouca, não sei se todo mundo está falando muito. O primeiro processo é o 27 da pauta, que é o 11.544-87-2018. Recorrente Marcela Bastos de Miranda e recorrido município de Além Paraíba. Está escrita para sustentação oral a advogada Camila Jundi pela reclamada. Boa tarde, doutora. Boa tarde, excelência. Vou aguardar a leitura da conclusão. Desculpa, eu não vi. Vou aguardar a leitura da conclusão. Pois não. Doutor Júlio, por gentileza. Excelência, eu estou conhecendo o recurso interposto pela reclamante e das contrarrazões. No mérito, eu dou provimento ao apelo para o julgante procedente à ação condenar o reclamado ao pagamento de, letra A, adicional de insalubridade da admissão em 20 de junho de 2016 até agosto de 2018 em grau médio, observando-se o salário mínimo como base de cálculo. Na letra B, honorários advocatícios em favor dos patronos da reclamante, no importe 5% sobre o valor que resultar da liquidação, observando-se os termos da OJ 348 da SDI 1 e tese jurídica prevalecente 4 deste tribunal, absolvida a autora da quitação da parcela. Na letra C, honorários periciais, afastada a responsabilidade obreira. E vem os consectários, juros, correção monetária, etc., recolhimentos fiscais e inversão dos ônus sucumbenciais, custas pelo reclamado do importe de R$ 299,10, calculado sobre R$ 14.955, valor atribuído à causa, isento. Doutora, com a palavra pelo tempo regimental. Boa tarde, excelência. Cumprimento a turma através do presidente, Ministério Público, secretária. Excelência, eu vou pedir vênia quanto à proposta de voto. Temos outros julgamentos também na linha de manter a improcedência da ação. As provas não passaram despercebidas pelo juiz de primeiro grau. Tanto é verdade que ele trouxe em seus fundamentos os depoimentos tanto da testemunha trazida pela reclamante, trouxe também o depoimento da reclamante, que demonstra que as atividades dela não se inseriam em contato com agente biológico, capaz de ensejar o adicional de insalubridade. E ainda eu queria chamar a atenção da turma que no próprio laudo pericial do perito do juízo, nos quesitos da reclamante, quando ele faz a sua resposta, no quesito de número 1, ela pergunta se o perito pode descrever quais são as atividades desempenhadas pela mesma. E ele cita que ela fazia recepção dos pacientes, realizava pesagem de Bolsa Família, digitação de produção, atividades coletivas desenvolvidas, visitava residências, fazia orientação de pacientes, ficava na recepção. Então, nós temos que, para que fosse realmente, para que ela fosse beneficiada contra o adicional de periculosidade, ela teria que ficar exposta
né, permanentemente, né, de acordo até com os termos da NR15, que não é o caso. Né? Nós estamos aqui diante realmente de provas fáticas, né? E aqui, né, manter o entendimento de reformar a sentença vai ainda contra a súmula 448, né, do TST, que não basta que a insalubridade seja constatada através do laudo. Né? Existe todo um contorno fático que demonstra que ela não ficava permanentemente exposta aos agentes. Né? E ainda, eu gostaria de chamar a atenção que, de acordo com que a atividade da reclamante, né, de agente comunitário não está incluída no anexo 14. E, por fim, Excelência, né, pedindo para que fosse reformado, né, a proposta de voto, que o entendimento trazido na súmula 448 do TST, ele está disposto no artigo 190 também da CLT. Então, eu peço vênia, né, para que seja reformado, né, o entendimento, a proposta trazida para a reforma da sentença, para que seja mantida em procedência. E aguardo alguma divergência. Pois não, doutor. Doutor Júlio, por gentileza. Eu faço aqui uma análise correta do recurso, inclusive com relação ao adicional de insalubridade. Eu observo aqui que deve ser ressaltado, desde logo, que o recorrido, desde setembro de 2018, ele passou a contemplar a demandante com a verba pleiteada, conforme o documento que eu cito, anexo atrial, em conformidade com a LT-CAT, produzida no âmbito do município do réu, que é o laudo técnico de condições ambientais, conforme o documento mencionado. E faço também uma análise muito exaustiva do laudo e ressalto em negrito os pontos que realmente deixam evidente a exposição ao agente insalutífero, conforme oportunamente a ilustre advogada tomará conhecimento que a matéria é eminentemente técnica e interpretativa. E quanto ao mais, são apenas os encargos, né, os honorários e correção monetária e juros. Desta maneira, eu estou mantendo o voto da Tavena. Pois não, apenas acresceria da Tavena, doutor Júlio, que Vossa Excelência já expôs até no seu voto, que nós estamos aplicando, por analogia, a súmula 69 do nosso tribunal, que estabelece o seguinte: adicional de salubridade, recepcionista de hospital, contato com pacientes. É devido ao adicional de insalubridade em grau médio a empregado que, embora recepcionista de hospital, exerça suas atividades em contato com pacientes potencialmente infectados ou manuseie objeto de usos destes não previamente esterilizados, nos termos do anexo 14 da NR15 da portaria número 3.214 de 2018 do Ministério do Trabalho e Emprego. Dessa forma, então, nós estamos aplicando a súmula do nosso tribunal. Doutor Paulo Maurício. Só relembrando aqui que a gente tem anotado, sim, em caso de agente comunitário, já julgamos vários casos, esse caso aqui completamente diferente. Fui direto na perícia e o perito diz o seguinte: são visitados 20 pacientes por dia e cada visita demora em média 15 minutos, dependendo do paciente. Paciente portador de tuberculose, diabetes, hipertensão, câncer, HIV, sífilis, pneumonia, escabiose, síndrome na mão, pé e boca, distúrbios mentais e dependentes químicos. Diz ainda até no local que havia visita. Então, essa questão aqui difere de todas as outras que nós já julgamos. Estou acompanhando integralmente o voto do ilustre relator. Dessa forma, então, doutora, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador relator. Agradeço a Muito atenção. obrigado, uma boa tarde. Próximo processo é o 11 da pauta, que é o 10.474-83-2018. Recorrente, município de Juiz de Fora. Recorridas Ana Cristina Neves Leitão Valério e MB Terceirização e Serviço Limitado. Está escrito para sustentação oral o advogado Marcelo Pinto de Souza pela reclamada. Advogado ausente. O advogado está ausente, não há nenhum registro de divergência e, dessa forma, eu considero o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Terminadas as sustentações orais nesta sala, passaremos então à sala de 14.1,
cujo relator é o excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Você abriu duas salas minhas. As salas ficaram invertidas. Então, o primeiro processo com inscrição para sustentação oral é o 14 da pauta, que é o 10.484-62-2017. Agravante Banco Santander Brasil S.A. e Laura Elisa Ladeira recorrida. Está escrito para sustentação oral o advogado Tiago Mussi pela agravada. Advogado ausente. Não há nenhum registro de divergência. Dessa forma, considero o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Próximo processo, 12 da pauta, que é o 11.082-31-2017. Recorrente Delci Martins Coura e PH Transporte e Construções Limitada. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Marcos Castro Batista de Oliveira pela reclamada recorrente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Eu vou direto à conclusão, já acolhendo a divergência anotada por Vossa Excelência. Eu conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes, rejeito a preliminar arguída e, no mérito, nego o provimento aos apelos. É como voto. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente desta egrégia turma, na pessoa de quem cumprimento os demais julgadores, senhora representante do Ministério Público, senhora secretária, servidores, colegas. Excelência, a questão do apelo da reclamada diz respeito inicialmente a uma preliminar de julgamento extrapetita, uma vez que o pedido inicial se resume exclusivamente às horas extras excedentes à 8ª diária. E, nesse sentido, a sentença delimitou o período da aplicabilidade do acordo coletivo firmado pela empresa e, neste período do acordo coletivo, deferiu horas extras além da 8ª diária, não obstante não haver pedido neste sentido, onde o reclamante confirmou os controles de jornada da empresa e não apontou diferenças nesse sentido. Então, em razão disso, no entender da empresa de ocorrer o julgamento ultrapetita e pela ausência de qualquer prova de irregularidade ou de jornada extraordinária no período de vigência do ACT, é que requer o provimento do apelo nesse sentido. Finalmente, com relação ao intervalo intrajornada. Senhores julgadores, o reclamante era operador de pá carregadeira para limpeza das panelas da aciaria. A prova dos autos, feita com a confissão do reclamante e uma testemunha ouvida de cada parte, comprova que o reclamante tinha tempo não só para poder deixar a sua pá carregadeira e usufruir o seu intervalo de almoço, como também outro operador manusear o seu equipamento. O reclamante afirma que as duas testemunhas ouvidas nos autos, as duas, pelo recorrido e pela recorrente, usufruíam de 1 hora de intervalo intrajornada, menos o reclamante. Todos poderiam se revezar e se render o colega na operação dos equipamentos, menos o reclamante. A testemunha do recorrido afirma que gozava de 1 hora de intervalo intrajornada, convenientemente menos o reclamante. Então, o que se requer e o que se roga é que seja feito o ordinário.
Se todos os que prestaram depoimento nos autos gozam de 1 hora, por que o reclamante não gozava? E sendo que o próprio senhor Cristiano, que foi testemunha ouvida a rogo da empresa, afirma que a panela deve ser limpa de 1 em 1 hora, podendo esse tempo ser para mais ou para menos, e que em condições normais o autor tem 1 hora de intervalo para refeição e descanso. Então, em razão disso, é que roga a Vossa Excelência, data máxima vênia da proposta de voto apresentada, que se reconsidere, em razão da prova oral e do ordinário ocorrido com as próprias 2 testemunhas ouvidas, e que se reconheça o intervalo entre a jornada de 1 hora efetivamente usufruído pelo reclamante. É o que se requer, Excelência. Pois não, doutor. Ouvi atentamente, sempre esclarecedora, sustentação de Vossa Excelência, mas com ela, infelizmente, não posso concordar. Em primeiro lugar, quanto a preliminar de julgamento ultra ou extra petita, no item 2.7 da petição inicial do reclamante, foi formulado pedido de horas extras excedentes à 6ª diária. Logo, resta evidente que abrange um pedido, que o pedido também abarca as horas extras que ultrapassam a 8ª diária. E ainda que assim não fosse, a configuração do julgamento ultra ou extra petita não acarreta em nulidade da sentença, como foi requerido no recurso, bastando dela extrair a parte que excedeu os limites do pedido. Quanto ao recurso no que tange ao pagamento das horas intervalares, assim como Vossa Excelência, nós também nos baseamos no depoimento das testemunhas ouvidas em juízo. Seu Ronildo da Consolação Nicolau, que é empregado, foi trazido em juízo pela iniciativa do reclamante, esclareceu que era rendido no intervalo pelo operador de pá carregadeira de escória ou por outro empregado designado pelo reclamado, que o depoente conseguia, portanto, ter 1 hora de intervalo. Agora, ele esclarece o seguinte, que o autor não era rendido, que o tempo de trabalho do autor é todo corrido, que o autor ficava de 10 a 15 minutos no refeitório no máximo e já era chamado para retornar ao trabalho. Isso em razão da máquina que ele exercia, era uma máquina, pelo que está escrito nos depoimentos, era uma máquina única na empresa. Então, portanto, ele não tinha como ser rendido. Não era a mesma coisa que o operador de pá carregadeira de escória, que Vossa Excelência embasou a sua sustentação. Então, portanto, ele não tinha esse intervalo. E esclarece ainda mais, que não havia nenhum empregado que pudesse assumir a pá carregadeira operada pelo autor, que o operador de máquina de escória e da máquina de torpedo eram treinados para serviço de rendição, e por isso um podia render o outro. E esclarece, finalmente, que nunca viu o autor tendo 1 hora de intervalo. Cristiano Hudson Gomes Coura, que foi trazido em juízo pela iniciativa da reclamada, esclarece definitivamente que o autor era o único operador de pá carregadeira de limpeza de panelas, que como a pá carregadeira operada pelo autor tem implemento diferente, o autor era o único que poderia operá-la, que o autor não tinha intervalo, não tinha rendição para o intervalo entre as jornadas. Dessa forma, então, doutor, ao contrário do que Vossa Excelência sustentou da tribuna, restou comprovado que essa pá carregadeira era exclusivamente operada pelo reclamante. Então, portanto, se os outros operadores poderiam gozar de 1 hora de intervalo sendo rendido pelos outros operadores, ele não podia, porque a pá carregadeira dele, de limpeza de panelas, era a única que havia na empresa. Então, portanto, eu estou mantendo integralmente meu voto. Doutor Paulo Maurício. Estou acompanhando e vendo aqui ainda que, através dos próprios cartões de ponto, sequer existia a pré-sinalação do intervalo. Estou acompanhando, Vossa Excelência. Doutor
Manuel Barbosa. De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Muito doutora. Boa tarde, prazer em revê-lo. O próximo processo é o 18 da pauta, que é o 12.604/81/2017. Recorrente Gustavo Faleiro Bastos e recorrido Exter Soluções em Ti Limitada. Está escrita para sustentação oral a advogada Juliana Pereira Malta pela reclamada. Boa tarde, doutora Juliana. Boa tarde, Em excelência. primeiro lugar, registro o recebimento de memorial da recorrida. 12.604. Eu vou direto à conclusão. Eu estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante e, no mérito, eu estou negando-lhe provimento. Vossa Excelência tem a palavra, se quiser, fazer uso dela. Sim, excelência, há voto divergente em relação ao tópico do reconhecimento? Vossa Excelência se reserva, Sim, em caso de voto divergente? sim. Pois não. Doutor Paulo Maurício? De acordo. Doutor Manuel Barbosa? De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Obrigado, doutores. Obrigado, Boa tarde. doutora. Uma boa tarde. Próximo processo é o 5 da pauta, 10.169/21/2017. Recorrente Luciano Prata da Costa e Brasil FSA, administrador e participações. Recorridos os mesmos. Está escrita para sustentação oral a advogada Maria Fernanda Fontes Macedo Leitão pela reclamada. Nesse processo? O 5 da pauta. É isso aí. Ah, no 5, tá. Nesse processo, existe uma divergência do doutor Manuel, que foi apresentada hoje, às 10h14, ocasião que eu estava me dirigindo para este julgamento. Então, portanto, não tive a oportunidade de examinar. É só a redução. Era para ser às 8, mas ficou fora do ar até quase 10 horas, não teve jeito. Doutor, Podemos adotar? como vota? Podemos adotar os 30, se vocês Podemos. concordar? Podemos. E nós temos vários julgamentos nossos mesmo. Estou acolhendo aqui. Então, só onde alterar que lá, muda? só da fundamentação. Só na fundamentação que vai mudar. Ah, na conclusão não tem, não. Deixa eu ver. Não muda Tem. na conclusão, não? Tem. Na conclusão também. De 50 para 30. Reduzir a indenização por danos morais está 20. Vai passar para 30? Não, não é isso não. É o que, então? Peraí. Ah, Na tem que conclusão. mudar o importe, o valor lá de... Tem que mudar só o importe, depois coloca o valor. Pois é, mas na conclusão. Não, na conclusão Ah. vai De uma mudar, só mas aí vez. tem que mudar no gabinete. Pois Pode é, mas na mudar. conclusão passa para 30? Fica adiado. Só tirar o valor. Não, fica adiado. Adia para E a faz o próxima valor sessão. lá, igual. E aí a gente modifica no gabinete. Melhor, mas fica por unanimidade. Tá. Então, 5 fica adiado. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Põe nos votos do... Faz aí, Manel. A conta aí. Põe o valor aí, ó. Já julga esse processo. Só fazer a conta aqui. Faz aí. Já Deixa eu achar a calculadora aqui, só um minutinho. Não, já liquida isso aqui. É só mudar esse valor aqui. Pera aí. Quer ver? Peraí que eu vou fazer aqui. Só mudar o valor. Né? É só 66, 454, 59, 30%. Isso. 30%. 66, o que eu vou fazer aqui? Isso. 454. Tem alguém que tem um calculador aí? O Manuel está fazendo. Está fazendo ali o nosso contador ali. 59 vezes 30%. Esse 50%. 19.936,37. Tira 19, né? Não, vai tirar 19.
19.936,37. R$ 46.518,22. Bem. R$46.518 e 22. Bem. Então vai mudar esse valor. O fundamento em 50 passa para 30, onde está 33.227,30 passa para 45. Quanto que deu, meu irmão? 46.518,22. 46. Vou acompanhar, depois a gente vai ver. Se tiver. E o material pode consertar até de ofício depois. Como é que é? Quanto é que deu, mano? Por favor. 46.518,22. 46. Com redução de 30%, né? 46. 518,22 centavos. São Paulo? Mas por quê? Está obstruído. Esqueça com o cateto, continuou obstruído. Muito bem. Esse IS Ponte Safena demora a colocar ou é rápido? Uns 2 dias está liberado, 3 dias? Não, acho que uma semana não tem justificação. 46.518,22. Magro, não parece que o combinado é gorduroso. É gordo. Isso não tem nada a ver, né? Estou mudando tudo. Marla é novo, deve ter quantos anos? 60 ou 58? Você sabe? Idade dele? Ah, Mas no que eu vou fazer 60, eu estou 57, 58, 58. muito novo. O Neves tem 56. Certo. Já salvei. Está gravando. Professor, só tem 2 com divergência na sala de Vossa Excelência aí. Eu matei isso uma vez? Não, mas não adianta. Tem que voltar depois. Tem gente. Você não vai esperando. ter, não. Se fizer, nós fechamos aqui. Tem advogado esperando. Não tocar. Tem? Tem. Tá. Nem tem aqui negócio da insalubridade lá, estou tirando. Não existe mais, não. Nós julgamos prejudicado. Está julgando procedente? Hã? Não tem mais discussão. E o Jota? Nós analisamos e restou prejudicado. Não foi recebido. Plano TST. Plano TST tem também. A nossa aqui, ó. E A no nossa TST? aqui não foi recebida. E a do TST? A lá continua até o fim do ano. De 2020, 2025. A nossa que foi prejudicada aqui. Não lembro por quê, mas está aqui. certo. Não julgou. Não, tem aqui. Está aqui. Tem um aí aqui ainda. Agora está certo. Pode chamar o próximo. Na minha sala acabou. Né? Passaremos agora à sala de 14.2, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires.
Próximo processo, o primeiro processo nessa sala é o 16 da pauta, que é o 11.009.47/2015, é um RO. Recorrente Adilson da Silva Segura e recorrido JSLSA. Está escrita para... Qual que é o nome do advogado? Tem vários advogados aqui. Doutora, sua doutora Lícia. Lícia Miranda Eleutério Azevedo, pela reclamada. Qual que é o meu aí? 16? É o 16 da pauta. Doutora Lícia. Doutora Lícia. Muito bem. Fiquei entrando aqui. Muito bem. Posso ler, presidente? Por gentileza, doutor. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante, rejeitando a preliminar de nulidade do julgado por cerceamento de defesa arguída e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para condenar a reclamada ao pagamento de horas extras excedentes à 8ª diária ou 44ª semanal no período 17/11/2011 a 15/11/2012, com reflexo em fundo de garantia, repouso, 13º, aviso prévio, fez com texto, aplicando divisor 220, evolução salarial do autor e a base de cálculo na forma da súmula 264. E para condenar a reclamada ao pagamento como esse do intervalo interjornada suprimido, período 16/11/2012 a 10/7/2013, conforme se apurado nos cartões de pontos juntados aos autos, mantendo os demais parâmetros fixados para pagamento das horas extras. Declaro a natureza salarial das parcelas deferidas correspondente às horas extras, reflexo em férias vencidas, 13º, repouso e aviso. Acresce o valor da condenação de 2.500, o montante de 7.500, com custo complementar de 150 pela reclamada. Pois não, doutora, com a palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimo desembargador presidente e demais componentes, primeiro questionaria apenas o relator, um esclarecimento quanto à conclusão. Foram validados os registros, mas deferida a apuração de horas e com a dedução do que já for quitado. Isso. Correto? Diferença, né? Só a diferença do que validados os registros de pontos. Do que não foi pago. Perfeito. Não, diante da validação do registro, excelência, apenas aguardaria se há algum voto que elasteça um pouco mais a condenação. Doutor Manuel Barbosa. De acordo. Doutor Júlio. De acordo, excelência. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de sua excelência, desembargador relator. Próximo é o 1 da pauta. Obrigado, doutora. Uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Que é o 1729/98/2015. Está escrito para sustentação oral o advogado Humberto Maciel Fonseca. Advogado ausente. Tem registro de divergência? Não. Não havendo nenhum de registro de divergência, considero o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto de sua excelência, desembargador relator. Terminadas as sustentações orais nesta sala, passaremos à sala de 14.3, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. 14.3. Muito bem. 14.3. O primeiro processo com inscrição para sustentação oral é o 32 da pauta, que é o 11.356.61/2016. Recorrente Nádia dos Santos, Banco do Brasil. Está escrita para sustentação oral a advogada Marina Barbosa Souza, pela reclamante. Boa tarde, doutora Marina. Boa tarde. Doutor Manuel Barbosa, por gentileza, para a leitura da conclusão do voto. Senhor presidente, eu conheço dos recursos e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso da reclamada para declarar incompetência da Justiça do Trabalho para examinar pedido de reflexo das verbas salariais pleiteadas sob contribuições para prever e extinguir o processo sem resolução do mérito em relação a esse pedido. Determinar que os reflexos sobre repouso semanais remunerados não integram horas extras deferidas para incidência das demais parcelas reflexos no termo da modulação realizada com a lente TST para as parcelas deferidas cuja exigibilidade anterior à data do presente julgamento. Do julgamento referido no incidente de recurso repetitivo 10.169/57/2013. Provimento parcial ao recurso do reclamante para determinar que o retorno da autora à jornada de 6 horas no exercício do cargo de assistente A deve ocorrer sem redução proporcional da sua remuneração. Manter o valor da condenação ainda compatível.
Vossa Excelência tem a palavra, se assim Boa desejar. tarde a todos. Eu aguardo ressalva meu direito de sustentar em caso de divergência. Pois não, doutora. Doutor Júlio Bernardo. Estou de acordo com o relator. Eu estou inteiramente de acordo com o voto do relator. Obrigada. Boa Dessa tarde. forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Próximo Muito obrigado, processo. doutora. Boa tarde. Próximo processo é o 15 da pauta, 10.317-38-2018. Recorrentes. Ronaldo Fernandes Mendes, Conserve Serviços Gerais Limitado. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Edson Antônio Fiuza Gutierrez pela reclamada. Boa tarde, doutor Edson, Boa tarde, novamente. Doutor Manuel Barbosa, por gentileza, para a leitura da conclusão do voto. Senhor presidente, eu conheço dos recursos, no mérito do provimento parcial ao recurso do autor, para reduzir o percentual arbitrário a título de honorários sucumbenciais de 15% para 5%, sobre o valor dos pedidos julgados improcedente. Reduzir o valor fixado na origem a título de honorários periciais para R$1.000, tendo em vista exposto no artigo 1º do artigo 790-B da CLT. Ainda ser observado exposto no parágrafo 4º mencionado artigo. Deu provimento parcial ao recurso do réu para excluir da condenação o pagamento de horas extras e reflexos, inclusive quanto ao intervalo interjornada, invertido o ano de sucumbência, concurso pelo autor, dispensado recolhimento em face de concessão benefício de justiça gratuita. Doutor Edson, com a palavra, por gentileza. Senhor desembargador presidente, senhores desembargadores, senhora procuradora, senhora secretária. Senhor presidente, aqui o contido nas razões recursais da empresa, que aliás a doutora Isabel não pôde comparecer por motivo de doença em casa, pediu para a escusa de Vossa Excelência, espera-se, pois, que seja mantida a proposta de voto, Sua Excelência, o doutor relator, que atende, em suma, aos anseios da empresa. Pois não. Doutor Júlio. De acordo com o relator. Acusando o recebimento de memorial, eu estou inteiramente de acordo. Obrigado, e dessa Excelência. forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Com licença, obrigado. Doutor, sempre é um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Próximo processo é o 17 da pauta, que é o 10.386-80-2016. Está escrita para sustentação oral a advogada Renata Soares Silva pelo reclamado. Advogada ausente. Não vejo nenhum registro de divergência. Ah, não, está ali, ó, a doutora está presente. Vai estar aí? Tem marcado. Não está presente. Não marcado aqui, não. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Excelência. Doutor Manuel Barbosa, por gentileza, para a leitura da conclusão do voto. Conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento. Pois não, doutora, com a palavra pelo tempo regimental, se quiser. Aguardo divergência, Excelência, que eu estou pelo recorrido. Pois não. Doutor Júlio. De acordo com o relator. Eu estou de acordo também, e dessa forma, então, ficou o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Obrigada, Excelência. Muito obrigado, doutora. Boa tarde. Há uma inscrição feita aqui no 28 da pauta. Nessa mesma sala. Só apregoar. É. Dizer, não fala não, pode complicar. 28 da pauta é o 10.967-03-2018. Agravante é a Companhia Siderúrgica Nacional. E agravados João Baeta Batista de Almeida e Real Turismo Transportes Rodoviários Limitada. E Real Transportes Rodoviário e Fretamentos Limitada. GGP Construção Pesada. Está escrita para sustentação oral a advogada Adriana de Oliveira Martins pela agravante, pela companhia. Pois não, doutor Manuel, com a palavra para a leitura da conclusão do voto. Senhor presidente, conheço do agravo de petição e no mérito dou-lhe provimento parcial para revogar a ordem de conversão da execução provisória em definitivo. Curso pela agravante. Eu aguardo se tiver voto divergente. Pois não, doutor Júlio. Com o relator. Eu também estou com o relator. Obrigada, Excelência. Dessa forma, Boa então, tarde. fica julgado o processo por unanimidade,
de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Obrigado, boa tarde. Vamos às divergências dessa sala do doutor Manuel? Isso que já está aí. Já estamos aqui? O 5 é uma anotação, um destaque. Esse que foi retirado, não? 5. Deixa me ver, doutor Manuel. 5 é anotação. Ah, você viu aí, Manuel? Acredito, segundo o parágrafo vai estar só está sugerido liberar. Eu estou de acordo, mas... Tá, eu vou pedir para fazer aqui. Está confuso aí, você viu? Sim, Só questão de redação. Manejar isso aí. É só esse material, né? Normalmente eu não chamo atenção para isso, não, mas... Não, mas vou deixar. Eu Tá que agradeço difícil. aqui. Tá. Só pedir o gabinete aqui. 5 já foi, então. E o 13? Já foi, né? Número 13? Não, ainda não. Não, foi não. 13 do 13, Tadeu. eu estou com a divergência da Tavena no 13. É aquele problema da limitação do tempo, Manuel. Direito material. É por todo o tempo, contrato é anterior por todo à o período trabalhado e não apenas até 10 do 11. Peraí, Só um deixa eu só minutinho, ir lá na Eu conclusão. sempre convijo com Deixa eu ir lá. divergência nesse aspecto. Anel. Esse aqui não conheceu por deserto? Hein? Pode seguir por aqui, que tá certo. 13, 10, 250? É só eu já anoto para o gabinete aqui, então. Então, 10, 250. Deixa eu ver aqui. Com essa composição, Vossa Deus fica vencido agora. Os dias, não sei como vai Pois ser. é, mas Eu fiquei Ué, sabendo que essa aposentadoria vai mas ser a conclusão... O Bolsonaro não quer aposentar ninguém. Ele lê lá, Peraí. aposentadoria, ele decorre. É da Juliana?